A Ilíada. Com certeza esse nome soa familiar, né? A gente logo pensa em guerra, heróis, deuses gregos. Mas e se a história de guerra mais famosa de todos os tempos não for exatamente sobre uma guerra? E se for sobre a fúria de um único homem? É isso que a gente vai desvendar agora. O que realmente está no coração desse épico. Beleza, então vamos começar pelo começo. Que na verdade não é bem o começo. Esquece tudo que já se ouviu falar sobre como a Guerra de Troia começou. A Ilíada joga a gente direto no meio do furacão. E o foco não são os exércitos, mas sim um conflito muito pessoal e perigosamente humano. Imagina só a cena. A guerra já está rolando há 9 longos anos. O exército grego está acampado lá nas praias de Troia, mas o perigo de verdade não está vindo de dentro da cidade. Está vindo de dentro do próprio acampamento. É uma implosão prestes a acontecer. Tudo por causa de orgulho e ego feridos. E no centro disso tudo está ele, Aquiles. Essa situação aqui diz tudo sobre a fúria dele. Pensa bem, ele é a maior arma dos gregos, um cara praticamente invencível. Só que depois de ser humilhado em público pelo comandante dele, o Agamenon, a raiva do Aquiles se torna uma ameaça muito maior do que qualquer exército troiano. E aí, como é que essa briga toda se desenrola? É basicamente um passo a passo para o desastre. Primeiro, vem um insulto público. O general Agamenon simplesmente toma o prêmio de guerra do Aquiles, a mulher Briseida, na frente de todo mundo. Humilhado, Aquiles faz um juramento terrível. Nem ele, nem os homens dele lutam mais. E com isso, pronto. A maré da guerra vira e os gregos começam a perder feio. Mas agora, a gente sai um pouco do pessoal para ir pro épico mesmo. Porque essa não era só uma guerra de mortais, não. Era um mundo onde os deuses andavam entre as pessoas. E, claro, tomavam partido no conflito. E olha só como essa intervenção dos deuses era direta. Aqui a gente vê a mãe de Aquiles, que era uma deusa, a Tétis, implorando pessoalmente a Júpiter, o chefão dos deuses, para ajudar a vingar a honra do filho dela. Os céus não eram só um pano de fundo, não, eram um segundo campo de batalha, onde o destino era decidido. E essa interferência divina nem sempre era para o bem, viu? Muitas vezes os deuses usavam os humanos como se fossem peças num jogo cósmico deles. Nesse caso aqui, Júpiter manda um sonho falso para Agamenon, prometendo uma vitória fácil, só para no fim das contas levar o exército grego para uma armadilha terrível. E o problema é que nem os deuses se entendiam. O Monte Olimpo, na verdade, era tipo uma guerra civil. Como dá para ver, deuses superpoderosos como Juno e Atena estavam do lado dos gregos, enquanto outros como Apolo e Vênus torciam para os troianos. Isso criava uma teia de alianças divinas que deixava a guerra ainda mais imprevisível. Ok, a gente já entendeu a história. Mas quem foi que contou tudo isso? Quem é o gênio por trás desse épico? Essa pergunta leva a gente para um dos maiores mistérios da literatura. Essa é a pergunta que deixa os estudiosos de cabelo em pé há séculos. Foi um poeta só? Um cara chamado Homero? Ou foi algo totalmente diferente? É isso que leva a gente para a famosa questão homérica. Basicamente, a origem do poema é tão épica quanto a própria história. A questão homérica discute se a gente deve a Ilíada a um gênio solitário ou a gerações e gerações de contadores de histórias, que foram lapidando o poema muito antes de ele sequer ser escrito. Então, a gente tem basicamente duas teorias principais, uma contra a outra. De um lado, aquela imagem clássica. Homero, o poeta cego, um gênio solitário que compôs tudo sozinho. Do outro, uma ideia bem diferente. A de que a Ilíada é o resultado de uma longa tradição oral, uma história contada e melhorada por incontáveis bardos, ao redor de fogueiras, muito antes de existir papel e caneta. E olha, a teoria da tradição oral tem umas evidências bem fortes, viu? Numa cultura sem escrita, a memória era a biblioteca de todo mundo. Ser cego, como diziam que Homero era, não atrapalhava em nada. Na verdade, podia até ajudar a turbinar a memória para performance. A habilidade de decorar poemas gigantescos era algo muito valorizado, uma coisa que hoje parece quase sobre-humana pra gente. Mas sabe, no fim das contas, seja de um autor ou de vários, o que importa é voltar para o texto em si, para entender por que a Ilíada é considerada uma obra de uma genialidade incomparável. Essa frase do Alexander Pope, que foi um dos tradutores mais famosos da obra, nossa, ela diz tudo sobre o impacto que a Ilíada causa. Parece que, depois de ler Homero, todo o resto fica menor. E sério, isso não é nenhum exagero. A Ilíada sobreviveu por milênios porque foi revolucionária. Ela mergulhou fundo na psicologia humana e usou técnicas artísticas de um jeito que ninguém tinha feito antes. Ela basicamente estabeleceu o padrão para quase toda a literatura ocidental que veio depois.
Então, o que faz dela uma obra-prima? Primeiro, a profundidade psicológica. Cara, a fúria e a dor do Aquiles são tão reais, tão complexas, que parecem modernas. As descrições são tão vivas que quase dá para sentir o impacto das lanças nos escudos. Basicamente, quem escreveu a Ilíada inventou o herói trágico e criou um manual de técnicas literárias que os escritores usam até hoje. E que é um exemplo perfeito dessa genialidade toda? É só olhar para a descrição do escudo de Aquiles. Não é só uma lista de como uma armadura é feita. É um poema dentro do poema. As cenas gravadas no metal, cidades em paz e em guerra, plantações, danças, o céu estrelado, elas contêm o mundo inteiro, toda a experiência humana, contrastando com a brutalidade da guerra que está acontecendo ao redor. Para fechar, vamos falar do legado, do impacto que isso tudo teve. Porque quando a gente fala da Ilíada, a gente está falando do ponto de partida de toda a literatura do Ocidente. Olha, dá para pensar na literatura ocidental como se fosse uma árvore gigante. A Ilíada é o tronco. Quase toda a grande história que veio depois é um galho que cresceu a partir dela. É a fonte original de onde um número incontável de outras narrativas beberam. E essa influência não é nem um pouco sutil, é bem clara e direta. A Eneida de Virgílio literalmente continua a história de onde a Ilíada parou. Séculos depois, as tragédias de Shakespeare exploram os mesmos temas de honra, destino, heróis cheios de falhas, e até hoje, de filmes de Hollywood a romances modernos, a gente continua recontando e se inspirando nessas histórias tão antigas. No fim das contas, o motivo de a gente ainda falar da Ilíada hoje é simples, porque ela fala sobre a gente. A raiva do Aquiles, a dor do Heitor, o conflito entre o dever e o desejo são temas que nunca saem de moda. O que nos leva, então, a uma última pergunta para a gente pensar. A Ilíada sobreviveu por milênios, a gente não sabe ao certo quem a escreveu, mas a sua grandeza é inegável. Isso faz a gente se perguntar, será que uma história precisa ter um único autor famoso para ser considerada genial? Ou será que o poder dela vem justamente de ser a voz de toda uma cultura?